Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a uma aula de EBD, aonde com profundidade sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo como o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que no Novo Testamento vem para santificar o homem, santificar o ser humano, vem para separar o ser humano para Deus. Que no Novo Testamento é santo ou santificador e que é o mesmo Espírito do Antigo Testamento, o Espírito de Deus, que vinha, que promovia uma obra, que fazia o que era para ser feito e depois ele não estava mais tabernaculando, habitando. No Novo Testamento, esse Espírito agora ele está tabernaculando conosco, em nós, habitando, andando conosco, como no tabernáculo no Antigo Testamento, aonde o tabernáculo estivesse, o Espírito de Deus estava, então ele veio por meio de Cristo, como Consolador, como o Paracletos, nós vamos ver tudo isso hoje, e ele hoje tabernacula, está tabernaculando, habitando, morando conosco. Seja muito bem-vindo e hoje nós temos aqui participando conosco dessa aula, professor da classe de batismo. Seja bem-vindo, Ailton. E também o Raul, professor da classe de EBD, ali junto com Denise, né, às 8h30, ali na sala 201, ali no prédio novo, na B. Obrigado, pastor. Amém. Bem-vindos. Portanto, vamos lá. O Wayne Grudem diz que a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. João, no capítulo 15, nos ensina o texto, no dizendo: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Do nosso Deus. Inicialmente, tiramos algumas informações sobre o Espírito Santo, e são apenas iniciais, porque temos muito mais profundidade para falar. O Espírito Santo é o Consolador. Ele é recebido pelos homens. Ele foi enviado por Jesus. Ele procede do Pai. E o Espírito também testemunha do Filho. É interessante a gente pensar sobre essa última afirmação, que o Espírito testemunha do Filho, né? De que ele procede do Pai, é de que os evangelhos é Cristo apresentando ou revelando. No livro de Apocalipse, a gente vê Deus revelando e apresentando o Filho. E o Espírito de Deus vem apresentando, revelando quem todos eles, sim, são ao longo da história. Cristo, Consolador ou Paráclito, como o outro. Isso está escrito em João, no capítulo 14, versículos 16 e 17. E a pronúncia fica a dúvida se é Paracleto ou Paráclito, mas essa é a ideia de falar sobre algo que alguém que está do lado, alguém que está próximo, alguém que está muito do lado, caminhando do lado com uma ação efetiva, não só parado, mas ao lado agindo. É isso a ideia desse termo Paráclito, que associa ao Espírito Santo. É a ideia de um orientador constante. Perfeito. Né? Essa ideia quando você vai na etimologia dessa palavra, que pode vir como um advogado ou como um orientador constante. Que está em 14, no versículo 16 e 17, a palavra outro consolador é exatamente Paráclito. E que diz: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, Paráclito. Alguém que está do lado, ativamente do lado, caminhando do lado, perto, agindo. Vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Por quê?
porque ele habita em vocês e ele estará sempre em vocês. Esse é o Paráclito. Tá alguém que seja íntimo, né? Que conheça bem, que caminhe junto, Isso. que realmente faça uma diferença na vida dessa pessoa. Que faça a diferença, Raul, exatamente. Que esteja do lado, fazendo a diferença, próximo, participando ativamente. Cristo apresentou o Consolador ou o outro, como está lá em João 14. O outro Consolador, o outro Paráclito. Porque Consolador é a palavra grega Paráclito, que é evidente há dois, então, Paráclitos. Há dois Consoladores. Há duas pessoas que estão que estão participando. E o primeiro Paráclito, porque quando Cristo diz o outro Consolador, o outro Paráclito, é porque Cristo se intitula como sendo o primeiro, aquele que veio. E é óbvio que nós não estamos tirando, desmerecendo, diminuindo, desvirtuando o papel do Espírito Santo. Nós já falamos em outras aulas passadas aqui, aonde Deus, o Pai, como Criador, Cristo como o resgatador e o Espírito Santo como o Consolador, mas também como sendo o Paráclito, o Consolador que está do lado, ativo, convencendo. O mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito, isso foi falado na aula da Trindade. E você tem que revisar e voltar lá para poder assistir. Sabemos, portanto, que Jesus é revelado como o Consolador. E o Espírito Santo é o segundo ou o outro Consolador. Não retornar para buscar a sua igreja. Isso é importante. Enquanto Cristo não voltar para buscar a sua igreja, ele deixa o outro Consolador. Por quê? Porque Cristo prometeu. João 14, 1 e de 1 a 5, que é um dos textos que para mim mais dessa esperança da volta de Jesus, em que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar o lugar e voltarei para buscar vocês e levar para onde eu estiver. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai por mim. Então ele deixa o outro Consolador, porque ele vai voltar para nos buscar. Historicamente, pensamos no Espírito Santo apenas como alguém que traz consolo e auxilia em meio ao sofrimento. E de fato o faz. Porém, que somente consolar em momentos de dor, de luto ou dificuldades. Cristo foi anunciado como o consolo de Israel. Mas também é o Espírito que nos traz a paz que excede todo entendimento. Eu gosto muito desse texto de Filipenses porque a paz de Deus que excede todo entendimento é a gente poder estar vivendo uma dor, uma dificuldade em guerra, mas a gente sentir uma paz que ultrapassa a compreensão humana para aquilo que nós estamos vivendo. É a pessoa olhar uma dificuldade, pessoa que está vivendo uma grande dor, uma grande perda, um luto, ou está vivendo uma guerra, está vivendo uma perseguição, mas você olha no semblante da pessoa e você diz assim: que incrível, como ele pode, como ele consegue encontrar uma paz que ultrapassa ou essa compreensão do que ele está vivendo. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Ele é incrível. Ele é Deus. E ele traz uma paz que ultrapassa a compreensão humana. Independe da circunstância que a gente esteja vivendo. Isso não é uma ideia triunfalista. Isso é uma ideia muito clara do que as Escrituras Sagradas nos ensinam, do papel do Espírito Santo para aqueles que têm o Espírito Santo. E se você já conhece a Cristo, você sabe do que eu estou dizendo. Às vezes a gente vive umas guerras, vive umas lutas, vive uns problemas, e a gente vai olhando e a gente vai sentindo paz. Não porque o problema está resolvido, mas porque o papel do Espírito Santo também é consolar, amparar, ajudar. 1 João 2, 1 diz: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem.
Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A mesma palavra falada por utilizada na primeira epístola, que também por isso dizemos que Cristo foi o primeiro paráclito, o primeiro que está do lado, o primeiro consolador, o primeiro advogado. Um advogado é aquele que pleiteia em favor de alguém, e essa imagem é a que temos de Cristo no Novo Testamento, de que ele é o juiz, mas que ele também é o advogado fiel, o advogado que está ao nosso lado, que intercede por nós, que nos defende. É interessante pensar sobre isso porque ele é o justo juiz, justo e justificador, ele é o justo juiz, mas ele é aquele que julga, mas ele também é aquele que não acusa, que defende, que está do nosso lado, que nos ajuda, que nos consola. Papel também do próprio Cristo. Também precisamos de um advogado em meio a este mundo tão hostil ao qual vivemos. No meio do discurso de ódio e de perseguição vindoura, Cristo promete o Espírito Santo como sendo o Paráclito, como sendo o Consolador. Somos fortalecidos para enfrentar o mundo por meio da verdade. O Consolador que não vem apenas para enxugar as lágrimas após a batalha, que vem e nos dá força e coragem no meio da batalha, para batalhar, para continuar batalhando, para continuar seguindo, para continuar prosseguindo, independente das circunstâncias. João 16, 12 a 15 diz: tenho ainda muito para lhes dizer. Já vai a ideia de que muito do que Cristo já disse e aquilo que ele ainda tinha para ser dito, e a gente não tinha capacidade de suportar, mas isso seria um papel que o Espírito Santo faria depois. E aí ele diz: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Se vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, a Cristo, porque vai receber, é meu, e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, é de Cristo. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Essa reflexão, no livro de Atos, fica muito claro, pastor. Atos 1, capítulo 1 e 2 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinham escolhidos. Amém. Somos fortalecidos para enfrentar o mundo por meio da verdade. Também a obra do Espírito Santo é aplicar a obra do seu povo. Ele também nos santifica, nos revela a verdade de Deus e vem a nós em fortalecimento. Lá em João 14, 25 e 26 diz: tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração não fique angustiado nem com medo. Essa paz que nós recebemos de Cristo por meio do Paracleto, do outro Consolador, do Espírito Santo, é uma paz que não é igual à paz que o mundo pode nos dar. Às vezes a gente vai sentir paz, mesmo quando as coisas não estão dando certo. A gente vai sentir paz, mesmo quando as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos ou como nós achamos que deveria ser. Nós vamos entender essa paz quando tivermos o Espírito Santo de Deus, o Paracleto habitando em nós, sendo então aquele que vai nos dar paz, mesmo quando as coisas não parecem estar tão
tão certas como a gente gostaria. Os discípulos estavam fortalecidos e encorajados pela presença do próprio Cristo, mas ele os deixaria. Não seriam deixados à mercê. O Espírito Santo estaria com eles para falar a verdade, encorajá-los e fazê-los fiéis em meio às dificuldades. A promessa de Cristo foi cumprida em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce homens que estavam ali, e aqueles homens não ficaram sozinhos, abandonados e nem solitários com a morte e ressurreição e a partida de Cristo. Mas aquele Consolador, o outro Paracleto, que Cristo disse que viria, veio, e nós temos o texto que diz, em Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A cumprir o dia de Pentecostes, o povo de Israel, ao longo do tempo no deserto, ainda com Moisés, o povo foi ensinado por Deus para que eles plantassem e 50 dias depois eles fizessem a primeira colheita. E dessa primeira colheita eles entregavam para o Senhor como sendo seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Depois dali, eles podiam fazer qualquer outra colheita e eles podiam comer e usufruir. E por conta da obediência deles, eles então eram muito abençoados por Deus lá no Antigo Testamento. Então esse foi o dia, resumidamente, o dia de Pentecostes, instituído não em Atos 2, mas lá atrás, no deserto. E aí esse povo, ao longo dos tempos e das épocas, eles continuavam festejando o dia de Pentecostes, que começou no deserto, sendo um dia de adoração a Deus, como sendo um dia de entregar ao Senhor. E aí esse povo depois foi espalhado, a diáspora, e eles se dividiram e foram para vários lugares do mundo, mas todos os anos eles voltavam para Israel para celebrar o dia de Pentecostes. Aí então culmina, depois da partida de Cristo, que era o dia de Pentecostes. E automaticamente todo esse povo de Israel, israelita, que não era mais nascido na própria nação ali, terrena, e estava em outras cidades, vinham para poder celebrar. Quando eles então chegaram ali, depois da partida de Cristo, então o Espírito Santo desce como confirmação de que Cristo já tinha dito que ele viria. Ele então toma aqueles homens, e aí Pedro e os outros começam a falar nas línguas maternas daqueles homens, que eram de nascimento, mas que nasceram em outras cidades e tinham outras línguas que eles se comunicavam, e eles então ouviram na sua própria língua, da cidade, dos lugares, das regiões onde eles nasceram, eles ouviram falar na língua de lá deles que o Cristo já tinha vindo e ele tinha morrido, ele padeceu, mas ele ressuscitou e ele voltou para o céu. E isso foi o dia de Pentecostes, que não começou em Atos, mas começou no deserto. Podemos então específicas de que o Espírito Santo dá poder, de que o Espírito Santo purifica, de que o Espírito Santo revela e de que o Espírito Santo unifica. Dá poder, é óbvio que nós temos que tomar muito cuidado, né? Paulo fala a Timóteo, né, porque Deus não nos dá, mas espírito de poder, amor e moderação. Esse poder é um poder que vem do alto, que nos empodera não para fazer aquilo que nós queremos, mas para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente tem que entender que esse é um poder que o Espírito dá ao instrumento que irá fazer a obra, mas para fazer a obra, né? A gente pode lembrar
do poder que o Espírito Santo deu a Filipe para pregar em Samaria, para curar coxos, para expulsar demônios. E esse mesmo guia Filipe ao deserto e dá a ele orientações para que ele batize um eunuco. Esse é o tipo de poder que o Espírito Santo dá àquele que ele usa como um instrumento para fazer a obra. Exatamente. Ele também purifica, ele revela, ele traz unidade, o Espírito traz unidade para a igreja, para o povo de Deus. É importante, pastor, porque o Espírito purifica. E aí a gente para e começa a pensar: Jesus precisava ser purificado? Não. Mas o Espírito Santo fez o batismo na presença do Espírito Santo, no batismo de Jesus. É um simbolismo isso, para mostrar este Consolador também purifica o homem. É um testemunho deixado para que todo aquele que crê em Jesus, Consolador que ele prometeu, ele de fato enviou, e aí ele faz isso, né? Ele purifica o homem também. Ele transforma a mente do homem. Pastor, Exato. Pois não, eu Raul. fico também admirado com a extensão da ação do Espírito sobre nós, sobre todo o povo de Deus. Porque você vê tamanhas dimensões. Poder purifica, revela, unifica. E mais ainda, em João 16, a missão do ajudador, né? Que fala que ele vem para nos lembrar do pecado E do e do juízo. juízo. É Então, isso é mesmo. uma dimensão enorme, é uma dimensão muito grande, quando a gente tem comunhão com Deus e o Espírito Santo do Senhor habita em nós. E a parte da revelação, Raul também colocou aí como ele revela. Se a gente também lembrar a atitude de e Safira, o Espírito Santo revela. São essas revelações e muitas outras, o poder que o Espírito tem de fazer. Né? Com o propósito dele, para a glória dele mesmo. O Espírito Santo também regenera, ele dá uma nova vida. No capítulo 3, naquele encontro com Nicodemos, né, o mestre da lei, conhecedor da lei, e aí diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Naquele encontro com Nicodemos, diz assim, quando Jesus diz assim, vocês precisam nascer de novo. Né? E aí Nicodemos diz assim, mas como assim a gente pode voltar para a barriga da nossa mãe de novo e nascer? Né? E aí Jesus pega e diz assim, não fica admirado, mas esse nascer de novo da água e do Espírito, do batismo e de uma nova vida, é a ideia de você novo para as suas novas atitudes, agora em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É você agora ter novas atitudes em Cristo, é você ser uma pessoa regenerada, é você ser uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo. Ser regenerado pelo Espírito Santo é ter novas atitudes, as atitudes que você tinha antes de conhecer a Cristo. Porque se você continua com as mesmas atitudes que você tinha de antes, quando você não conhecia a Cristo, você precisa rever se você realmente foi encontrado por Jesus. Reveja, reflita, ser regenerado, ter uma nova vida, nova atitude, diferente de como você fazia antes. Essa passagem de Nicodemos com Jesus mostra claramente que o homem ele pode ser letrado, ele pode ser doutorado, mas se ele não tiver a sabedoria e a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus, de nada vai valer. Aqui, nesse mesmo capítulo, né, João 3, aqui no versículo 10, olha o que Jesus temos. Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Era mestre, era um dos principais do Sinédrio, mas não tinha a iluminação dada pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente. Ele dá vida, ele dá poder para o serviço,
E no Antigo Testamento, muitas vezes, ele capacita pessoas para um serviço especial. Ele fez isso, por exemplo, com Davi. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito no Antigo Testamento que vinha e que se apossava do ser humano para fazer uma obra especial que Deus estava direcionando para ele, é o mesmo Espírito de Deus do Novo Testamento, com o papel agora de separar, santificar o homem para Deus. É importante dizer, pastor, que é o mesmo Espírito que pairava sobre Sobre a as face águas. em Gênesis 1, é o mesmo Espírito, por exemplo, que capacita Davi, é o mesmo Espírito que está no batismo com Jesus, como a gente já falou, e é o mesmo Espírito que está com Maria na concepção Perfeito. do nosso Salvador. É o mesmo Espírito também do Antigo Testamento, todos os seis, com Sansão. E Sansão está na galeria da fé. Então, que ninguém ache que Sansão morreu não salvo, que Sansão foi para o inferno. A Bíblia diz em Hebreus e coloca ele lá na categoria da galeria da fé. E Sansão, Juízes 14, 6, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. O poder, a capacidade, a força que ele recebera para fazer o que fez. E é interessante porque no final do livro de Juízes, Davi, falando da vida de Sansão, é dito lá, e Sansão matou mais filisteus do que matou com a sua própria vida, em vida. Então o Espírito de Deus do Antigo Testamento é o mesmo Espírito Santo de Deus do Novo Testamento, com papéis distintos durante a história e no tempo. Ou seja, pastor, nesse texto está claramente que o Espírito Santo proveu de força a Sansão para ele realizar essas obras. Perfeito. Assim como também no meio do povo, lá em Ageu 2:5, segundo a aliança que fiz com vocês, Deus falando com o povo de Israel, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. No meio do povo, não só para fazer uma obra específica através de um homem, mas no meio do povo, ele estava lá. O Espírito Santo também capacitou os discípulos para o ministério. 6:5 dizendo, o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11, diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo cada um individualmente, conforme ele quer. Em Romanos 8:26 diz, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, então, também é membro da Trindade, o Espírito Santo é quem nos purifica do pecado e nos torna mais santos na prática. E nos separa na prática, no dia a dia, cotidianamente, ele nos separa. Ele nos separa por causa do Senhor. Ele nos separa do mundo. Ele nos tira o mundo de dentro de nós, mesmo que a gente esteja no meio do mundo. Na vida de incrédulos, ele é o Espírito que convence o mundo da justiça e do juízo. João 16, que você leu agora há pouco, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, em Jesus. Da justiça, eu vou para o Pai,
e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo, então, que purifica, é o mesmo da Trindade, é o Espírito que é santo e nos purifica do pecado e nos torna mais santos na prática. Também é o mesmo que na vida de incrédulos é o Espírito que convence o mundo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele também, na conversão, inicia uma obra de purificação, efetuando um rompimento com os padrões do pecado e do mundo. 1 Coríntios, no capítulo 6, 11, que diz: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Como é que ele ajuda que a gente siga o processo de santificação? Nós temos que entender que cabe ao homem também fazer a sua parte em buscar cada vez mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que aí sim você siga nesse processo de santificação. Porque a gente não pode simplesmente ter a ideia de, o nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, nos deixou o Espírito e por isso eu sou cheio do Espírito constantemente. Você precisa viver todos os dias intimidade com o Espírito Santo para que você tenha todas essas clarezas que têm sido apresentadas até agora no estudo. O que o Ailton está falando é muito importante. Ser cheio do Espírito. Ter intimidade com o Espírito. Nós não somos salvos para vivermos a mesma vida dissoluta que vivíamos antes. Nós somos salvos para sermos capacitados pelo Espírito, por meio do Espírito, para termos um ajudador, um paracleto do nosso lado, um ajudador, alguém que está ativamente do nosso lado, nos ajudando para que nós estejamos fugindo da aparência do mal, para que nós tenhamos uma ação muito clara e efetiva em abandonar práticas de outrora. Vamos então achar que o Espírito Santo vai fazer tudo aquilo que cabe a mim e a você de nós fazermos. Nós temos um papel ativo no processo de santificação, que Deus nos dá a mão para que a gente caminhe do lado dele, porque sem ele não conseguimos. O Espírito Santo está do nosso lado, mas eu tenho um papel ativo de fugir da aparência do mal, de não me fraquejar naquilo que antes era a minha fraqueza, de não continuar naquilo que antes eu fazia e que não agrada a Deus. E eu não vou poder justificar os meus erros tentando atribuir a uma falha do Espírito Santo, quando na verdade ela foi minha. O que o Ailton está falando é verdade e é muito claro. Eu tenho um papel muito ativo na santificação, a qual Deus nos dá a mão, porque sem ele nós não conseguiremos. Mas eu preciso continuar buscando fazer aquilo que é certo. Sempre. Pastor, complementando, é por isso que a gente precisa ler as Escrituras, examinar as Escrituras, estudar as Escrituras no nosso tempo tão atribulado de hoje, né? Em João 17, fica-os na verdade, A tua palavra e a tua palavra é a a verdade. É nela que nos fortalecemos, né? Após a conversão, efetua em nós o crescimento em santidade da vida, produzindo os frutos do Espírito Santo, como está lá em Gálatas, no capítulo 5, o texto áureo. Mas o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei. Portanto, além de que após da conversão ele efetua em nós o crescimento da vida, produzindo frutos que nós acabamos de ler, a santificação é pelo poder do Espírito. E por isso nós podemos fazer morrer a nossa carne, os feitos em nossa carne. Como está em Romanos 8,13,
se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Portanto, o Espírito Santo também revela. E foi feita aos profetas e também foi feita aos apóstolos. Os homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, 21. Dá evidências também da presença de Deus, como está lá em Números, no capítulo 11, 25. O Espírito pousou sobre eles, eles profetizaram, mas nunca mais se repetiu, até que Pedro falasse o que falou, que nós vamos ver agora, mais para frente. Ele guia e dirige o povo de Deus. Lá em Romanos 8,14 diz: pois todos o Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele proporciona também uma atmosfera digna de Deus. Como é o próprio Deus, ele produz um ambiente de convicção, de pecado, de amor, de paz, de alegria. Pastor, e ele guia, aí o Espírito Santo nos guia, ele guia de verdade. Quando a gente vê em Atos 16, no capítulo 7, a palavra diz assim: chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Né? Quando Paulo está ali, entrou, você não vai, você vai fazer uma outra viagem, porque o Espírito não permitiu e mandou ele para Macedônia. O Espírito me impediu. Me impediu. É verdade. Ele nos dá segurança, como diz lá, o mesmo Espírito Santo que revela, ele nos dá segurança. O próprio Espírito com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, como está em Romanos 8,16. Assim como João 14,26 diz: e ele lhes ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito foi derramado sobre os crentes em Pentecostes. Pedro proclama que a profecia de Joel 2, 28 a 32 havia se cumprido. Que eu falei agora há pouco, de que Números 11, 25 falava que até aquele dia não tinha se cumprido até ali, e depois volta a acontecer em Atos 2, 16 a 18. Mas o que está acontecendo, isso é Pedro falando, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito na humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e no dia de Pentecostes. Essa passagem de Joel mostra exatamente que o Espírito Santo agora ele vem para todos, de maneira diferente como era no Antigo Testamento, que ele escolhia, habitava de maneira e depois se retirava. Agora não, agora Joel já está anunciando e confirmando o que Jesus falou: eis que vou, mas vos deixo o Consolador. Que Jesus confirmou o que Joel falou. No dia de Pentecostes, o Espírito não sobre uma pessoa, mas sobre os crentes. E aí está lá em 2 Coríntios 13, 13, que diz: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, e não somente sobre um. O Espírito Santo nos é penhor da garantia da possessão de Deus, como penhor, uma garantia que Cristo vai retornar. E é interessante pensar nessa ideia do penhor, porque está lá escrito em Efésios 1, 13, 14, né? Nele também vocês, depois de terem ouvido a palavra do Evangelho que vos salvou, tendo crido nele, em Cristo, depois de ter ouvido a palavra do Evangelho que vos salvou, vocês receberam o Espírito Santo de Deus como selo, o selo do Espírito Santo, como garantia da possessão de Deus.
penhor é nós pegarmos algo valioso, levarmos no banco, em algum lugar, e aquele objeto é quantificado, valorizado, é quantia, mas essa quantia é menor do que vale o produto que está lá. E aí depois a gente recebe aquele dinheiro e a gente volta para poder pagar com juros, com o que foi acertado. Ok? Isso é penhor. Pensar então na ideia dessa comparação do penhor, de que o Espírito Santo é o penhor da garantia da possessão de Deus. É Deus dizendo assim: eu vou colocar em vocês algo muito mais valioso do que vocês mesmos, e que eu estou dizendo, eu vou voltar para buscar. Eu vou colocar a minha em vocês. Eu vou colocar o meu espírito em vocês. Eu vou dar o meu espírito a vocês. Eu vou habitar em vocês. E eu vou fazer isso porque é um valor inestimável. Muito maior do que quanto vale o invólucro, aquele que... Mas eu vou fazer isso porque eu vou colocar o meu espírito e eu vou voltar para buscar, porque está penhorado. É como se... Você consegue entender? A gente olhar e dizer assim, Deus, eu fui penhorado pelo Senhor, porque o Senhor colocou em mim algo que é o teu espírito, e o Senhor está dizendo, eu vou voltar para buscar. Por que o crente é tentado? Por que o crente passa por tantas provações? Por que o crente, em muitos momentos, ele parece estar no vale? Porque o crente é muito para Deus. E aí, aquilo que vale muito para Deus, Satanás quer o quê? Ó, não, tem muito valor, então assim, eu vou roubar, eu vou tirar, é exatamente isso que o senhor está colocando. É dessa forma, o crente, ele tem um valor inestimável. O valor do crente é a cruz. Alguma coisa pode precificar a morte de Jesus na cruz? Nada. Esse é o valor do crente, esse é o valor da minha vida, esse é o valor da minha salvação, a salvação que o senhor tem, que o irmão Raul tem. Não tem preço para isso. O que nem tem preço, Satanás quer sacar. Ó, isso aí é uma conta que ninguém consegue mensurar o valor dela. Eu preciso sacar alguma coisa dessa conta aí. É exatamente isso. É importantíssimo. E talvez seja uma visão muito disso, né? Eu estou falando o que eu estou falando aqui sobre Efésios 1, 12, 13, é uma visão muito, né, apaixonada, porque realmente é assim que eu enxergo. Não é que eu, você, Raul, nós valemos algo, nós não valemos, mas há algo em nós que é muito valioso, que é o Espírito Santo, que não é nosso, mas que Deus vem e começa a tabernacular, ele habita, ele vem e sela a mim e a você, que não temos valor, com algo muito valioso, o Espírito dele. E ele está dizendo isso, eu vou selar para buscar. Isso nos remete, pastor, a uma reflexão profunda, né, sobre a graça de Deus sobre nós, esse plano de salvação, esse plano de santificação, né, através do Espírito Santo que nos ajuda a caminhada do processo. E é tremendo, é uma coisa que, ao mesmo tempo, nos dá uma glorificação muito grande desse ambiente, desse espaço, mas, ao mesmo tempo, nos remete a um temor e um tremor a Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor. É isso mesmo. Nós vamos falar nas próximas sobre os dons do Espírito. E eu tenho, sim, uma visão muito apaixonada, mas muito centrada do papel do Espírito Santo na vida do crente. Eu tenho uma visão, sim, muito apaixonada, porque eu sou verdadeiramente... Eu amo a Cristo, a Jesus, eu amo a obra dele. Eu, sim, tenho uma visão muito apaixonada, sim, por todas essas coisas, pela palavra do Senhor. Não por mim mesmo, mas por conta do Espírito Santo que habita em mim, que me impulsiona a amar essa palavra, a amar o Cristo, a dor,
amar a eternidade. Sim, eu tenho uma visão muito apaixonada das coisas que o Senhor tem nos colocado. Não apaixonada no sentido fugaz da palavra, de algo passageiro, mas apaixonada porque é algo que move muito, sim, o meu coração. E eu quero que você participe conosco desse momento agora, que nós vamos participar da aula interativa. Vai aparecer um QR Code na sua tela. Você pode clicar também no chat, participar dessa aula e falar um pouco mais. Talvez você pode contar em que outras áreas você também é tão apaixonado pelo Espírito Santo, pela pessoa do Cristo, pela palavra do Senhor, pelo Deus Criador Todo-Poderoso que me salvou, que colocou em mim, em cada um daqueles que são filhos dele, uma esperança viva, eficiente, eficaz, que faz a gente olhar para todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, e a gente ter o envolvimento do Espírito Santo em nós, dizendo: filho, eu estou aqui com você. E eu oro a Deus para que esse mesmo Espírito também esteja com você nessa hora, dizendo: filho, filha, eu estou aqui com você. Por mais que você esteja vivendo dores, dificuldades, luto, um tempo muito difícil, eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus pode nos consolar e nos dar uma paz que excede toda a compreensão humana, independente do que você esteja vivendo. Que você seja cheio do Espírito Santo e viva para Ele e para a glória dele mesmo, em nome de Jesus.